Shalom, graça e paz, paz do Senhor, enfim, seja abençoado e seja bem-vindo a mais um Papo de Bíblia. E hoje o negócio vai ficar bom aqui, hein? Temos duas mulheres abençoadas. As Eu vou mulheres. ficar aqui quietinho só para aprender, tá bom? Então, junta aí a família, junta a turma, pega a sua Bíblia, porque nós vamos ter um papo muito, muito, muito legal, que nós vamos falar sobre família, nós vamos falar da importância da mulher também na empresa. A mulher pode trabalhar, cuidar da família, consegue fazer isso tudo? Consegue. Nós trouxemos aqui a Roberta, também do grupo WK. WK, que vai estar aqui falando conosco. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Então, vai lá, compartilha, curte, né? E comenta, fala do que você está achando, né? O seu comentário é muito importante para que nós possamos cada vez mais estar fazendo esse podcast ficar melhor para você e para que a sua vida seja abençoada. Não é isso, Roberta? Exatamente. Olá, eu sou Caris Roberta, esposa, sócia, mãe cristã e ajudo mulheres a entender que é possível você equilibrar fé, família e sucesso na sua vida. Então, esse podcast vai ter riquezas de informações e de experiências que eu espero em Deus poder contribuir com a sua vida. Fica ligado. Amém. Muito bom, né, pastora Muito legal. Poliana? A gente está muito feliz de receber a Roberta aqui, porque a Roberta é representação mesmo da mulher, né? A mulher é tudo um pouquinho, né? E aí eu queria já começar te perguntando, né? A gente vai ter um bate-papo, mas eu vou jogar uma pergunta logo. Como que é, Roberta, para a gente conciliar isso tudo? Olha só, engraçado que a gente nunca planeja Uhum, conciliar tudo, né? sim. Eu falo assim que a mulher, ela tem um dom que Deus colocou em nós desde a nossa formação, né? Uhum, Eu falo que a mulher, ela tem o dom da multiplicação. amém. E esses dias eu estava lendo a Bíblia e eu reparei que lá em Gênesis, quando Deus ele faz o homem e depois ele faz a mulher, Deus ele sopra o fôlego de vida apenas uma vez no homem. Ele não sopra o fôlego de vida na mulher, o espírito de vida. E aí, naquele momento ali, eu percebi o quê? Que o homem, ele traz a semente, o homem, ele traz a vida. A mulher traz a multiplicação. Através do ventre, ela multiplica a humanidade e ela tem esse talento de multiplicar as coisas ao seu redor, tanto as coisas boas quanto as coisas que não são tão boas. Então, acho que o grande desafio a cada etapa da nossa vida, a cada geração que a gente vai vendo, a evolução da mulher ao longo do tempo, Uhum, é a gente não perder, não abrir mão dos nossos princípios e valores, mas a Uau. gente se permitindo a viver a novidade de vida também, que a cada novo tempo Deus tem. Então hoje eu vejo assim que é possível você ser uma mulher, ser uma esposa submissa, você ser uma mãe presente na vida dos filhos, ser uma uhum, mãe amorosa, acompanhar os filhos e também ser uma mulher profissionalmente bem-sucedida, uhum. ajudar a outras mulheres. Então, assim, fácil é? Não é. Agora eu pergunto, o que que nessa vida é fácil? Verdade. Verdade, né? São escolhas que a gente vai fazendo, são pequenas escolhas que vai construindo essa mulher, né, que nós vamos nos tornando a cada dia. Agora, bem interessante, você falou a questão da modernidade, né? E falou da submissão. A gente tem, principalmente nesses últimos tempos, né? Um certo um bloqueio quando a gente fala de você ser mulher, ser esposa, cristã e ser submissa, né? Devido a tanta independência que nós mulheres temos hoje, a mulher dentro da empresa, né? Como você, uma líder dentro da sua empresa. Como que você vê isso, essa questão? Eh, o seu ponto de vista disso? Como que é ser uma empreendedora, uma líder dentro de casa, mas ao mesmo tempo ter esse princípio cristão de ser submisso. Eu acredito assim que hoje, na verdade, pastora, o desafio das mulheres é entender que a base do relacionamento dela é o respeito. Verdade.
A submissão, ela acaba sendo uma condição onde você se coloca naturalmente, porque você entende que onde há respeito, onde há princípios e valores, Sim. a submissão não é um fardo. Isso. Ela se torna leve. E, na verdade, a submissão nada mais é, no meu olhar, dentro da Uhum. minha casa, do que o estabelecimento dos papéis bem Isso. resolvidos. Uhum. Sabe, o fato de eu ser uma empresária, de eu liderar uma equipe, de resolver problemas, de estar na mesa com outros empresários, outras empresárias, não significa que chegar dentro da minha casa, eu vou ser a dona da casa, eu preciso ter a última voz. Não, eu me Uhum. casei para ter um companheiro, um ajudador, um homem do meu lado. Isso. E aí, desde quando eu casei, eu aprendi que a mulher ela é o pescoço, o homem é Ah, a cabeça. gostei, hein, que eu falo isso Não sempre. é verdade? Adorei esse. Porém, o que que acontece? Por isso que a Bíblia fala o quê? Esse. Você já viu a Bíblia pedir para o homem ser sábio? Verdade. Pastor, fala para mim. Eu não vi o versículo que fala para o homem ser sábio, como fala para a mulher ser sábia. A sabedoria, ela está na mulher. A percepção, o discernimento, sabe? A sensibilidade está na mulher, Sim. não está no homem. Então, quando você entende isso, você valoriza o papel do seu marido como homem dentro da casa, como Uhum. provedor, Isso. como o homem que traz segurança, o homem que traz a visão. E eu costumo falar isso muito lá em casa. Graças a Deus, assim, são 18 anos agora que a gente completa junto, trabalhando e construindo a nossa família juntos. E a gente fala que o que faz dar certo é a gente saber o papel um do outro Isso e o aí. que nós temos de forte um e outro. Então, hoje, por exemplo, eu falo que o Wellington ele é o cara da visão. Ele enxerga lá na frente e eu o admiro demais ele nesse ponto, porque ele está aqui, mas ele está enxergando daqui a 5, 10 anos o que nós vamos fazer, aonde nós vamos chegar. Uau. E eu acredito que esse é o papel do homem, ele que Uhum. traz a visão. A mulher, eu falo que eu me coloco na posição que eu organizo para que essa Isso. visão ela entre em prática. Então, assim, juntos eu falo que a gente vai muito mais longe. E submissão, para mim, é estar junto com meu marido, abaixo de uma mesma visão, um mesmo propósito. Nós nos casamos, assim, eu costumo falar que eu não tinha, sonho de Uhum. casar, né. É diferente dele, ele fala que ele sempre sonhou em construir uma família. E Uhum. eu não. Por quê? Porque não era a minha realidade. Eu não vim de Sim. uma família estruturada, Uhum. pai, mãe, aquele lar onde você fala assim: "Não, eu quero ter uma família". Mas Deus me presenteou com uma família. Glória a E Deus. hoje as minhas filhas vêm de uma família muito bem estruturada. Glória a Deus. Então, assim, você mulher que muitas vezes olha para a sua realidade e fala: "Será que é possível eu viver isso lá na frente?". Eu quero dizer para você, com base no que eu vivi, não se prenda ao de onde você veio ou onde você está hoje. Se você se colocar no lugar certo diante de Deus, Ele vai trazer para o seu futuro e para a sua vida aquilo que você não imaginou. Então, creia que é possível uma família saudável, estruturada, abençoada, vir a partir de você, assim como vem a partir de mim. Então, são esses presentes que Deus traz. Então, por que não ser submissa? Sim. Por que não colaborar com o meu esposo? Por que não desfrutar dessa leveza que é ter Uhum. alguém do seu lado, Sim. não é? Glória a Deus. Bem interessante, né, essa questão de você saber, né, como você disse, os papéis, né, e saber que nós somos um só. Então não é uma guerra, né, não é uma guerra, né, são Quan juntos os 2, cada um com o seu papel, com a sua responsabilidade, como você falou. E eu tenho esse mesmo pensamento, o homem é o provedor, e a mulher é quem vem executar também, é quem organiza, quem administra, né. A gente havia comentado até que a mulher é ela que mantém, é você, mulher, na sua casa, que mantém o equilíbrio do seu lar. Se você desequilibrar, desequilibra todo mundo.
O pai chegou em casa do serviço, o marido chegou cansado, estressado, ele não estressa ninguém. E quando a Agora, se pastora for a gente, filho, o negócio fica feio, tá? Que desestrutura todo mundo, até as crianças. e a pastora falando isso me trouxe à memória. Você já reparou que a mulher ela é atacada desde o jardim? Verdade. Interessante, é Ela é o alvo, verdade. né? Ela é o alvo. Por isso. Porque Uhum, a serpente ela não foi no homem, ela foi na mulher. A mulher, hoje em dia, ela é atacada através do empoderamento sim. feminino, você precisa ser autossuficiente. Uhum. E isso tudo é uma mentira do É a inferno. mesma Verdade. estratégia que Satanás usou lá para derrubar a Eva. Para Isso aí exatamente mesmo. tirar a mulher da posição onde ela é cuidada, Uhum. onde ela é amada, onde ela é respeitada. Sabe, isso tudo a gente, infelizmente, hoje, a gente se depara com muitas mulheres feridas, Sim. porque também a geração dos homens, eles foram construídos, né, e viveram um tempo onde o homem também não respeitava. E eu costumo Uhum. dizer assim, que eu falo com as amigas e eu falo, olha só, a mulher, ela é reflexo do homem. Uhum. Hum. Esses dias eu estava vendo uma frase de um bilionário e ele falou assim: "Você quer conhecer um homem? Observe a esposa dele. Você quer conhecer um homem? Observe a companheira dele. A forma com que ele trata a companheira é a forma que ele é. Uau. Verdade. Então, se o homem ele não cuida bem da mulher dele, se ele não se preocupa, se ele não provê, se ele não respeita, se ele não protege a sua família, a mulher ela vai sentir o quê? Fragilizada. Ela vai sentir Sim, fraca. E por isso que hoje a gente tem tantas mulheres doentes, Sim. feridas, machucadas. Mas eu acredito também, pastora, que Deus, a gente tem vivido um tempo onde Deus tem levantado mulheres de Deus, mulheres Aleluias. saradas, mulheres Aleluias. com famílias fortalecidas em Deus, Uhum. mulheres estruturadas em Deus, para ajudar a essas mulheres. Porque a mulher, sim, ela foi criada, você foi criada para ser amada, para ser respeitada. Aleluias. Deixa eu te falar, Deus, ele te criou, ele te conhece antes mesmo de você nascer. Então, mulher, não se preocupe em ser autossuficiente, em querer fazer tudo sozinha e ser Mulher Maravilha. Você não precisa. Você tem um Deus e você tem um Pai que cuida e se preocupa com você. Então, eu declaro sobre a sua vida que a paz de Deus e que o amor aleluias. do Pai vai repousar sobre a sua vida e vai trazer para você, mulher, aquele conforto, segurança e paz que você precisa. E é isso que hoje a gente precisa. Isso. Muitas empresárias, muitas mulheres hoje muito bem-sucedidas, mas com casamentos falidos. Uhum. E eu falo muito porque eu nunca imaginei ser uma empresária. Eu nunca imaginei ser uma mulher, que liderasse, sabe, Uhum. nunca. E quando hoje eu paro e olho, eu falo: é Deus mesmo, né". Mas eu acredito muito que o poder do ambiente onde nós estamos inseridos, ele interfere, ele influencia no nosso presente e no nosso futuro. Total. Uhum. Quando eu paro para fazer uma olhar eu gosto muito de fazer um panorama geral, assim, e todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia ou que eu estou estudando algum assunto, eu gosto de ter esse olhar, um panorama geral. E quando você para olhar hoje a sociedade, você vê exatamente o quê? Mulheres ocupando lugares que era para ser Uhum. de homens, Uhum. homens ocupando lugares que era para ser de mulheres e filhos ocupando lugares que era para ser de pais. Sim. A inversão de valores. Isso aí. Porque é a família. No final de tudo, seja qual for o assunto, seja qual for o tema, o mundo ele sempre vai trabalhar para distorcer o papel Isso da aí. família. Porque a família é a primeira e a única instituição criada por Deus, eu acredito, de forma sustentável, porque é através da família que se sustenta a igreja. Verdade. Verdade. Muito Se bom. você tem famílias saudáveis, você tem uma igreja saudável. Isso Verdade. aí. Se você tem famílias saudáveis, você tem novas gerações saudáveis.
Por isso que o inferno ataca tanto as famílias. E principalmente as mulheres. E principalmente as mulheres. Porque a Principalmente. mulher, ela tem esse poder de influência, de multiplicar. Quando a mulher entender que ela multiplica tudo ao seu redor, ela vai começar a olhar e falar assim, você vai olhar e falar assim, eu vou multiplicar então a bênção dentro da minha casa. Eu Aleluia. vou começar a Aleluias. multiplicar a palavra de bênção sobre a vida do meu marido, sobre a Uhum. vida do meu filho. Eu vou começar a multiplicar a bênção sobre a minha vida. Porque muitas vezes é fácil a gente receber palavra de maldição. Ah, você não dá certo, você não é nada. É fácil. Muitas vezes eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo que eu não seria ninguém na vida. Meu Deus. Eu cresci ouvindo isso. Mas em um dado momento, mesmo eu sem ter o conhecimento claro de que era a voz de Deus, o Espírito Santo foi me conduzindo para um caminho onde ele dizia assim: olha, as pessoas dizem que você não vai ser ninguém, que você não vai ser nada, que você não tem pai, que a sua mãe não pode estar ao seu lado porque ela tem que trabalhar para te sustentar, e você não vai ser ninguém. Mas deixa eu te falar que você vai ser. Glória a Deus. Você vai mostrar para essas pessoas que você é muito melhor do que isso, porque eu tenho algo muito melhor para você. E assim, hoje, quando eu olho para minha história, eu vejo exatamente o que Deus fez. Glória a Deus. Mas teve uma virada de chave. Teve uma virada de chave que muitas vezes você, mulher, está precisando fazer essa virada na sua vida. E eu quero declarar sobre sua vida. Se hoje está faltando coragem, se hoje está faltando posicionamento, Aleluias. eu declaro que o Espírito Santo de Deus, da mesma forma que ele derramou sobre a minha vida e me deu coragem e fé para eu tomar uma decisão, ele também vai derramar sobre a sua vida. E a decisão que você precisa para mudar o seu lar, para mudar a sua família, para mudar o Aleluia. futuro da sua casa, você irá fazer. Em nome de Jesus. E aí foi quando, um belo dia, eu olhei para o céu e eu falei: Senhor, eu quero um homem que me ame, um homem que me respeite, um homem como eu nunca conheci na minha vida. Aleluia. E uma mulher e uma pessoa que nunca queria, que nunca se imaginou casando, aquele sonho de véu e grinalda, aquela coisa toda. 3 meses depois, estava se casando. A oração foi rápida, hein? Rapidinho, mas tava ligadinho no céu, né? Mas é isso que Deus faz. Às vezes a gente acha que uma oração, né, tão simples, né? Ah, será que Deus vai ouvir? Deus ouve, Sim. porque o Senhor, ele quer abençoar os seus filhos. Quando a gente faz uma comparação do Velho Testamento e do Novo Testamento, nós vemos que as citações parece que Deus está longe. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai abençoar a sua vida. Só que agora Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estais no céu. O Pai é nosso. Amém. Então, parece que nós estamos mais próximos. Jesus veio trazer isso, né? Uma proximidade entre o homem e a Deus. E quando a gente compreende isso, as nossas orações são muito mais fáceis de ser atendidas do que antigamente. Era um profeta que chegava ali, que falava, ou quando o próprio Deus resolvia ir lá e interferir. Mas hoje não. Hoje qualquer pessoa pode fazer uma oração e se declarar e falar: Senhor, me ajuda. E essas orações são as orações que mais traz impacto para a vida das pessoas. Sim. Eu me lembro que 2000, aproximadamente aí, 2017, 2016 para 2017, teve um rapaz, eu estava conversando com meu pai, né? Era 7 horas da manhã e ia ter escola bíblica, isso foi no domingo, a escola bíblica começava às 8 horas. E esse rapaz chegou extremamente drogado, né? Ele é amigo do meu pai de infância. E esse rapaz falou assim, Pastor João, eu conversando com meu pai, ele não me conhecia, só de vista. Pastor João, eu não aguento mais a minha vida. Eu alcoólatra, viciado em cocaína,
Família crack, de todo sucesso. tipo de droga que você imaginar, maconha. Sou viciado e tô perdendo tudo. Meus filhos já não me respeitam, puxou faca pra mim, e a gente saiu em confusão. E eu falei com ele bem assim, ouvindo a história dele, meu pai, não, nós vamos orar. Só que eu sempre fui muito dessa questão de desafiar minha fé. E eu falei assim com ele, irmão, você crê que Deus pode mudar a sua vida? Ele falou, creio. Então faz o seguinte, vai pra sua casa, toma um banho, deita e dorme. Eu vou passar lá na sua casa às 18 horas. Eu vou te trazer para a igreja e nós vamos começar a orar. E eu vou te ajudar. E Deus vai mudar essa condição. Ele, então tá bom. Passou ali, fui na casa dele, chamei ele. Ele estava dormindo. Eu falei com a esposa dele. Avisa ele que o Márcio veio aqui, cumpriu com a palavra dele, que eu tô esperando ele lá na igreja. O culto começava às 19 horas nessa época. Ele foi lá com a cara toda amassada. Aí eu fui, abracei ele, falei, ó, Deus vai mudar a sua vida. A partir daquele momento ali, que eu liberei aquela palavra profética para ele, ele falou assim, você vai me ajudar mesmo, pastor? Eu falei, vou. Amanhã eu tô passando lá na sua casa. Passei na segunda-feira lá, 6 horas não tinha culto, a gente orou e ele virou para mim e falou assim, como que eu vou orar? Eu não sei orar. Eu me lembro que minha mãe me levava para a igreja, mas isso eu era criança. Eu não sei orar. Eu falei assim, tudo aquilo que você falou comigo e com meu pai lá fora ontem, você vai falar para Deus hoje. Eu não consigo resolver o seu problema, mas Deus consegue. E aquele camarada fez uma das orações mais bonitas e sinceras que eu vi na minha vida. Quando aquele cara começou a orar chorando, eu não aguentei, eu chorei, igual criança, na oração dele. E ele falava assim: Deus, olha o que eu me tornei. Olha o que eu me tornei. Meus filhos me odeiam. Quando aquele camarada começou a falar aquilo, eu comecei a chorar. Ele falou: meus filhos me odeiam, meus filhos querem me matar. A única pessoa que se importa comigo é minha esposa. E ele foi falando. E aquilo dali eu falei, isso, Vaso. Ele falava comigo, é essa oração, pastor? Eu falei, é essa oração que Deus quer ouvir. E ali ele começou a falar, Pai, me ajuda. Senhor, me ajuda. Muda a minha vida. E aquele homem ali, pouco tempo depois, ele se converteu, né? Glória a Deus por isso. Ele Glória a foi um Deus. dos obreiros da igreja onde eu era pastor. E infelizmente o Senhor recolheu ele, né, algum tempo depois. Mas ele conseguiu ser liberto, Glória a Deus. transformado. Eu me lembro que eu fiz um desafio pra ele, eu falei assim: "E a questão da sua esposa, cara? Como é que é a sua vida?" Nunca levei a minha esposa pra tomar um sorvete, 20 anos de Excelente. casado. Nunca levei pra tomar um sorvete. E eu batia nele direto. Falei assim: "Ah, é, né? Mas antigamente lá pra tomar cachaça, aquele monte de homem, né?" A partir de hoje, irmão, uma vez por semana tu tem que me mandar foto, você com a sua esposa em algum lugar. Se vira. Se vira, trabalha, faz um bico, mas você vai levar para sua Nem que seja esposa. para tomar um sorvete, um picolé, mas fala, Mas você vai levar a você sua vai esposa. Isso levar, aí. você E vai vai tirar honrar foto e vai ela. mandar para mim. É, De vez em quando aquele homem mandava para mim. Roberto, tirava foto, ele num lugar comendo, tirava foto. É, passou bem que você falou. Nunca vivi tão feliz da minha vida. No dia que ele partiu, os filhos dele, eu ia direto, que ele teve 4 recaídas. Todas as recaídas eu tava lá na casa dele e falava, cara, vai passar. E ele falava comigo, pastor, não me abandona. Todo mundo me abandona, pastor, não me abandona. Eu falei, eu não vou te abandonar. A não ser que você fala comigo, não quero mais você aqui. Mas enquanto você me suportar aqui, eu vou estar aqui. Vou puxar a sua orelha, vou falar o que você não gosta, mas eu vou estar aqui. E nas 4 vezes, até um dia que eu dei uma palavra muito dura pra ele. Muito dura, muito dura. Ele chegou na minha casa 3 horas da manhã, doidão. E ele gritando os vizinhos. Abrir a janela. não. Pastor! Cadê esse Deus que liberta? Olha como eu estou. Eu falei assim, Eu pastor fico vendo. Apoliano, ó, vai lá. Você falou que não ia abandonar ele. Vai lá. Levantei. Fui lá, falei, "Hein, segura aí que eu tô descendo." Levei ele. Aí eu tenho um Passou o ponto dia com ele, comercial né? em Viana, passei o dia lá com ele, dormi o dia todo. Quando ele levantou, eu falei, senta aí.
agora você vai ter uma conversa que você nunca teve com ninguém na sua vida. É o pai falando pro filho, então você só escuta. E eu vim falando, que negócio é esse, rapaz? Você falar que Deus não tem culpa que você é fraco. Deus te fez para dominar e você está sendo dominado por uma pedra. E você quer botar a culpa em Deus? E eu vim. Eu falei, rapaz, sua esposa, cara, tem fazido o papel de uma mãe. Tem que te dar banho. Você não tem vergonha. Até quando você vai aguentar? E naquele dia ele falou comigo, pastor, nunca mais eu vou usar droga. Nunca mais. E desde aquele dia, nunca mais ele usou. Glória a Deus. E ele foi, assim, um dos obreiros É que Deus era meu fiel. braço mesmo. Onde eu tava, ele tava. Ia no hospital, ele ia comigo. Ia visitar uma Oração. lá, ele ia Primeiro a comigo. chegar no culto, todo culto. Ia Chegava pro perto. monte, ia comigo. Então, assim, quando nós oramos, para Deus não importa qual é a necessidade desse homem era a libertação. E foi na caminhada dele. Tem uns que é instantâneo. O meu pai se converteu, a libertação dele foi instantânea. Meu pai fumava muito. Meu pai foi um mês, porque antigamente a culto era todo dia, ele foi em sequência. Quando ele terminou a campanha, ele fez outra. Terminou a campanha, fez outra. Quando o dia que ele aceitou Jesus, estava com um maço de cigarro na mão, no Bolso. bolso. Ele tirou e falou, nunca mais eu uso essa porcaria. E nunca mais ele usou. Já vai mais de 30 anos. Glória a Deus. Então tem gente que é na caminhada, Sim. tem gente que é instantâneo, mas Deus liberta qualquer pessoa. Então quando eu vejo essa fala de oração, de busca, e principalmente na área feminina, eu penso que Deus, principalmente por olhar da mulher, ele tem um olhar especial. É a maneira que a mulher foi criada. A mulher foi criada por último, ela é a coroa da criação. Foi o último ser que Deus criou. Olha a importância que Deus dá. Aí, quando a gente vem para a Bíblia, né? Eu gosto da mulher de Provérbios, porque fala bem assim o texto. Mulher virtuosa, Provérbios 31:10. Quem achará? Então é difícil achar. Então, meu amigo, você que está aí procurando, é essas qualificações. Aí, o que é uma mulher virtuosa? É alguém que demonstra virtude, ou seja, boas características morais como honra, honestidade, integridade. Você achou essa mulher? É difícil. Então, busca aí. E olha que interessante, são princípios baseados na nossa fé, que vem da palavra do Senhor. Então, essa mulher é extremamente importante. Ele fala assim, excede ao valor de muitos rubis. Rubis é uma pedra preciosa, maravilhosa, e de raro valor. Você não acha um rubi em qualquer lugar. Aí ele fala bem assim, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Então, o coração do marido, eu confio na minha esposa. Meu coração, a minha vida está confiado a ela. E eu sei que Deus vai trazer prosperidade, porque essa mulher, ela vai me ajudar a trazer. Aí no verso 15 fala assim: ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. O que eu vejo aqui? Ela é uma líder nata. Administradora, né? Eu ia falar exatamente É isso isso. Entendeu? aí. Ela empreende dentro da sua Dentro da sua casa. casa. Então, por que uma mulher, ela dentro de uma empresa, ela tem uma capacidade muito maior do que o homem? Porque a mulher, ela consegue administrar a casa. E administrar a casa é um problema. Porque são filhos com um Sim. pensamento diferente, é um marido com um problema diferente, e Deus a deu essa capacidade. Então, essa É capacidade é extraordinária. várias tarefas ao mesmo tempo, né? A Sim. gente consegue administrar tudo, né? Você bota o marido para olhar a panela e olhar o Não menino, alguma consegue. coisa vai dar Mas errado. Ou é o exatamente. menino ou é a panela. E como que é isso, E Roberto? por isso que eu falo que é possível você ser uma empresária, você ter o seu negócio, você trabalhar fora, você ainda assim ser uma esposa cuidadosa, você ser uma mãe zelosa, você ser uma amiga. Porque você também pode ser uma amiga, Sim. sabe? Então, assim, você também é filha.
sabe? Sim. Você também é irmã. Então, por conta desse dom e desse talento que Deus colocou, eu falo que é um chipzinho que Deus colocou dentro da mulher, que nós conseguimos. E toda mulher, ela é empreendedora. Deixa eu te falar, errada é aquela mulher que acha que só porque ela está dentro de casa, não. Isso. Eu cuido da minha casa, Uhum. então, eu não faço nada de bom. Eu sou diferente da Carlos Roberta, que tem lá uma empresa com um monte de funcionário. Você não é diferente, não, minha amada. Você está empreendendo dentro da sua casa. Você tem o dom e a oportunidade de multiplicar o que Deus tem colocado, o que o seu marido tem provido, o que o seu marido tem trago. Você tem o privilégio de multiplicar a bênção sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus vizinhos, sobre a sua família. Então, Aleluia. assim, empreender é você ter essa capacidade de gerir. Isso aí. Muito bom. Então, assim, a mulher de Provérbios 31, eu falo, né, humildemente, eu me considero uma mulher de Provérbios 31, Glória a porque eu Deus. me considero uma mulher que busca Deus, que temente a Deus, honro meu marido, honro meus filhos, e, sobretudo, eu falo que nenhum sucesso financeiro ou profissional, ele será maior do que o meu sucesso familiar. Aleluia. Isso. É Essa Essa, visão é extraordinária. essa é a base. E aí é onde hoje nós vemos o quê? O pastor falou sobre a mulher multiplicar. Uhum. E a prosperidade vem da mulher. Nós já vimos várias histórias de empresários, hoje na atualidade, que contam testemunhos de que eles eram empresários e quando eles trouxeram a mulher para trabalhar junto com eles, para a empresa, para dentro do negócio, o negócio multiplicou, cresceu, melhorou, porque é a multiplicação Uhum. que está dentro da mulher. Mas para isso dar certo, a mulher precisa entender que ela multiplica, mas a semente vem Vem do do homem. homem. Glória a Deus. A primeira parte vem do marido. Eu não posso hoje querer usurpar o lugar que é do meu marido Sim. dentro da empresa. Eu não posso querer hoje fazer o que ele faz. Tanto que a Uhum. gente fala assim, é muito claro os papéis um do outro. Uhum. Uhum. Porque a gente identificou no que eu sou boa e no que ele é bom. E junto a gente complementa. Então, assim, isso faz dar certo. Agora, pastor, quando eu falo assim sobre a minha história, sobre chegar até aqui e sobre como fazer isso tudo dar certo, eu lembro de Esther, Uhum. que foi uma rainha. Era uma das mulheres mais importantes da sua época. Sim, Tão importante que ela foi instrumento de Deus para salvar uma nação. sim. Mas, ao mesmo tempo, se ela não entendesse que ela estava tendo uma oportunidade e um privilégio de estar vivendo naquele tempo, naquele momento, naquele ambiente, ela não teria vivido o papel que Deus tinha para ela viver. E é aquela questão hoje temos muitas Esthers espalhadas por aí. Glória a Deus. Sabe, pastora Poliana, eu falo assim que nós, mulheres, precisamos buscar de Deus direcionamento. Uhum. A Esther, ela teve medo naquela situação? Teve. Teve. Ela ficou Certeza. apreensiva? Sem dúvida ficou. Talvez ela se sentiu assim, gente, será que eu não sou capaz? Eu não sou preparada para isso. E quantas vezes a gente se enxerga assim também? Sim. Não sou preparada, eu não sou capacitada, eu não sei fazer isso. Mas deixa eu te falar, mulher, se Deus te colocou aonde você está, é porque sim, você é capacitada, você é preparada, você tem as ferramentas e você tem o que é necessário para fazer a diferença no local onde você está plantada. Então, deixa eu te dizer, escolha a ser como uma Esther, escolha florescer, escolha fazer a diferença, começando dentro da sua casa, porque eu acredito também, Poliana, sabe no quê, pastora? Que a mulher, não adianta ela querer mudar o mundo sem Uhum. antes mudar dentro de casa. Isso aí. Isso aí. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, mulheres que mudam o mundo, Uhum. mas elas mudam primeiro o mundo delas, Sim.
muda o mundo dentro da casa delas, para depois ela mudar o mundo fora de casa. E foi isso que Esther fez. Esther fez 3 dias de jejum absoluto. Ela começou o quê? Mudando ela, abrindo mão e buscando de Deus. Muito interessante. Buscando de Deus o quê? Estratégia, sabedoria. Porque não basta você ter sabedoria e você não ter a estratégia para aplicar Uhum. essa sabedoria. Uma coisa é ter conhecimento, outra é ter sabedoria. Verdade. Então, hoje nós erramos muitas vezes, porque a gente acha assim, só porque eu sou mulher sábia, eu vou fazer o que eu quero na hora que eu quero. Não, nem sempre. Há momento de falar, há momento de calar, há momento de esperar. Então, e eu gosto muito da história de Esther por conta disso, porque ela primeiro ela tratou nela, ela fez um jejum e convocou a todos para um mesmo propósito. Influenciou, né? E Todo mundo. influenciou. A Nós mulher tem mulheres esse fazemos poder isso muito de muito. influenciar. E com isso, ela buscou de Deus sabedoria e estratégia. E ela foi inteligente, ela foi sábia, ela foi obediente e ela foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não confrontou o inimigo. Ela, muito pelo contrário, ela serviu um banquete para o inimigo. E muitas vezes, mulher, a gente não quer levar desaforo para casa. Como que você vai servir um banquete para o inimigo? Sabe? Então, como que a gente quer que Deus nos coloque em grandes lugares, em grandes posições, se no pouco a gente já não está levando desaforo para casa? Verdade, né? Entende? É muito real isso. E a questão da mulher, a mulher muda muito o ambiente. Né? Onde ela chega, ela muda o ambiente. Então, uma mulher que é sábia, que é ponderada, que sabe como conversar, como lidar, ela muda o ambiente no trabalho. Quando a gente tem, geralmente, de trabalho, né? Os problemas geralmente surgem com as mulheres, tá, gente? Me perdoa falar isso, mas, né? É verdade. Às vezes é uma conversa a mais, é uma falta de sabedoria, o querer falar demais, querer se envolver em algo que não deveria. Então, quando você é sábia e você sabe lidar com as pessoas, o ambiente é agradável, mas basta uma com uma postura diferente para desestruturar todo o lugar, o ambiente. Tanto dentro da sua casa, na sua família, nas amizades, né, no trabalho. Como que nós, mulheres, temos esse poder de influenciar? De influenciar. É uma coisa assim incrível. E isso é um dom mesmo que o Senhor nos deu. Exatamente. E eu falo assim, você vê, quando a gente para e olha a história de José, né? José, ele tinha tudo para reclamar, ele tinha tudo para não fazer com excelência, para não ser uma referência. Mas não. Em todo tempo ele sabia que Deus tinha algo grande para ele. Então, mesmo ele, eu vi isso uma vez e isso me marcou porque mesmo ele no fundo do poço, ou ele vendido como escravo, ou ele como na casa de Potifar servindo ali a família, em todo lugar que ele estava, ele não deixou de ser excelente no que ele fazia. Verdade. Não perdeu a Porque a essência, né? excelência honra a Deus Sim. e abençoa as pessoas, né? Então, quando você, mulher, empresária, dona de casa, você é excelente no cuidado, nas mínimas coisas, Deus vai te acrescentar muito. E isso é um negócio legal. Dentro dos assuntos que a gente estava falando aqui, eu me lembrei da história de Mical, Uhum. esposa de Davi. Davi. Quando Davi vem trazendo a arca e ele tá feliz e ele Uhum. tira o despojo de De rei, rei. né? Mical não vai gostar muito. E aí o que acontece? Tem um texto aqui, segundo Samuel, e vai dizer assim, a partir do versículo 20. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje ao seu joelho da serva de seus servos. Como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Ela repreendeu ele. Tipo, por que você não está com as suas vestes reais? Você é um rei. Você não é qualquer pessoa.
você estava como qualquer um, não sabendo ela que para Davi o rei era Deus. Ele era só um servo como todas as pessoas que estavam ali. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, mando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tem alegrado. Ainda mais do que isso, me envicilharei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. Agora ele fala assim, a Bíblia fala assim, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Por quê? Nós vimos ali voltando a vir para abençoar sua casa. Naquele dia ali, ele ia abençoar a casa. Ele veio disposto para Veio abençoar a cheio da casa. presença, né? Ele veio cheio da presença de Deus, ele veio cheio de alegria. E aquela mulher não foi sábia. E aquela mulher morreu sem gerar. É muito triste uma mulher que não tenha sabedoria, como você veio falando desde o começo, que a mulher para produzir é para gerar, para multiplicar. A mulher traz a bênção de Deus, ela traz, seja para a empresa, seja para casa, ela traz a bênção de Deus. E Mical jogou fora quando ela não entendeu o propósito de Deus. E sabe o que é interessante, ouvindo essa passagem? É, seu esposo, quando ele tem um projeto, um sonho, geralmente a primeira pessoa que ele vai contar vai ser para você. Mas pode acontecer dele contar para uma outra pessoa, para um amigo. Às vezes o amigo vai ser assim, bem tranquilo. Ah, será que vai dar certo isso? Se você, mulher, acha que não vai dar certo, não tiver sabedoria para falar, você destrói o seu marido. Uma palavra da esposa destrói um sonho, um projeto, tudo. Por isso o Caris falou no começo, eu até brinquei, falei, eu compartilho esse mesmo pensamento. O homem, ele é o cabeça da casa. Então ele vai vir, né, com os projetos, mas a mulher é o pescoço. Eu acho que essa a fala, né, Roberta? É a gente que direciona, mas direciona com sabedoria. Então, às vezes, algo que o Senhor plantou no coração do seu esposo para prosperar, para abençoar a tua casa, às vezes, por falta de sabedoria, da forma como direcionar o seu esposo, você mata. E vocês perdem a bênção, Isso aí, é muito sobre né? isso. Nós precisamos ter a sabedoria, o discernimento, por quê? Porque a gente confiou, Deus confiou na gente um projeto, Sim. projeto família. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, nunca ter filhos. Sim. Não, por exemplo, a, os muçulmanos, a cultura deles é essa, de terem filhos. Porque os filhos são herança do Senhor, a própria Bíblia diz, de multiplicar. E a gente também precisa ter isso. E quando a gente tem a nossa família, né, orquestrada dentro da visão bíblica, não tem como dar errado. Eu sempre falo, eu não consigo entender por que que os casais chegam ao ponto de se separar. É só uma coisa, falta do conhecimento bíblico. Porque o Espírito Santo, ele gera em nós o fruto da mansidão, do amor, da temperança. Então, isso tudo você precisa entender para que você possa se dar bem com o seu cônjuge, com a sua família. E é em qualquer lugar. O Wellington falou no episódio passado sobre essa questão de empresários não saber conviver com as suas esposas, é porque está faltando conhecimento bíblico. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade. A verdade é Jesus. Então, quando nós conhecemos a verdade que Deus traz para a gente, ela liberta. Ela liberta de todo o preconceito que a sociedade criou, ou até mesmo que você nasceu. Porque, como a Roberta falou, que ela não veio de uma família estruturada, mas ela está vivendo uma família Glória a estruturada. Deus Glória por a E a isso. Deus. sua descendência vai viver uma família Amém. estruturada pelo Glória a exemplo que ela Deus. tem em Nome do Senhor casa. Jesus. Glória a Deus. Os testemunhos, como o Wellington falou no episódio passado, a minha filha falou que eu sou um excelente pai, que ela quer casar com um homem como eu. O casamento dessa menina vai ser abençoado, Amém. porque ela já sabe o que ela quer, ela já sabe o que ela está determinando para a vida dela na frente. Por quê? Porque ela enxerga isso em casa.
Agora, quantas vezes a gente enxerga dentro de casa e às vezes o camarada está dentro do templo, porque nem todo mundo que está dentro do templo é igreja. Quando você enxerga dentro do templo hoje as pessoas se divorciando, as pessoas vivendo mal, é porque eles não entenderam a prosperidade que Deus traz por nós, através de nós, por meio da tua palavra. Quando eu gosto muito do Salmo 119, porque o Salmo 119, ele exalta muito essa questão da palavra, né? E o salmista vai dizer no Salmo, por exemplo, 111, Salmo 119, no verso 111. Não, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O verso 109 vai dizer: como purificará o mancebo o seu coração ao observar a tua palavra. Então, nós vemos que a palavra de Deus vai direcionar, a palavra de Deus vai dar luz, a palavra de Deus vai nos purificar. E quando a gente está vivendo sobre a luz da palavra, e aí entra o Salmo 1, e aí entra Josué capítulo 1, a orientação de Deus é: não se aparte do livro da lei. Por quê? Porque aqui está o princípio para, de fato, nós sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. E eu falo, tem um casamento abençoado, é meio caminho andado para qualquer coisa. Verdade. Porque é impossível, acredito eu, né, que eu estou ingressando, né, agora nessa vida de empresário, mas vocês que já estão um tempo, é impossível você estar bem financeiramente quebrado na sua casa. Como que você vai ter paz sabendo que a sua vida está um inferno dentro de casa? É briga, é discussões, um vai dormir na cama, outro vai dormir no sofá, outro nem vai dormir. As crianças o tempo todo vendo palavra de maldição, xingamento dentro de casa. Como que você vai ter paz? Agora, quando a sua casa está ajeitada, tem paz, certamente tudo que você fizer vai dar certo. Eu sempre falo, e uma coisa que eu sempre oro, e eu busco ao Senhor, eu falo: Senhor, se em nenhum lugar do mundo tiver paz, a minha casa tem que ter paz. Amém. A minha casa, o lugar onde que os meus filhos estão, tem que ter paz. A gente tem que ter paz. Porque a nossa paz não está ligada a nada terreno. Sim. Jesus falou: a minha paz vos dou. Então, assim, independente da minha condição financeira, independente do que o mundo está passando, se não tem paz, na minha casa é um recanto de paz, Amém. porque Jesus está ali. Amém. Então, isso é sensacional. Então, quando eu vejo, eu louvo a Deus porque a minha mulher, né, mulheres, têm se levantado para falar, né? Nós precisamos nos posicionar. E quando uma mulher se posiciona no mundo espiritual, Deus se levanta para honrar. Amém. Porque está aqui. Nós lemos o texto. Sim. A mulher é uma líder, é uma liderança nata. E é uma liderança até mais completa com o homem, no sentido de carinho, de compreensão. Porque ninguém melhor do que alguém que gerou uma vida sabe o valor de alimentar. A mulher, pelo menos é o que relatam, e eu acredito nisso, que a mulher já é mãe desde que ela pega o resultado e ela sabe que ela Sim, está grávida, ali ela já tem. Mas para o homem, só quando o neném nasce. A chave do homem vira depois que Só vira depois. Então, assim, a mulher tem sentimentos que a gente não tem, que a gente que é homem que não tem. Então, quando eu olho, a minha oração sempre, Roberta, sempre: Senhor, desperta o potencial da minha esposa. Por que eu peço isso? Porque eu sei que se a minha esposa crescer, eu vou crescer. Amém. Se a minha esposa crescer espiritualmente, ela vai me ajudar. Porque a minha missão, e principalmente com a minha chamada é uma chamada árdua. De vez em quando ela acorda lá e eu tô expulsando demônio. Eu tô orando porque eu tô numa batalha espiritual. Então, meu ministério é um ministério árduo. Então, eu falo: Senhor, desperta a minha esposa, porque se o Senhor despertar a minha esposa, me ajuda muito a minha vida espiritual dentro do meu propósito, para ela que ela possa entender também, porque ela pode ser atingida. Me lembro uma vez que eu estava num propósito, um propósito muito puxado, de oração, no monte,
E a Poliana cometeu Eu tive uma uma inflamação, não foi isso? inflamação. Uma inflamação assim no olho que nem o médico sabia o que que era. Uma coisa estranha que não tinha diagnóstico. Um Mas era só nego- durante o propósito. Era um propósito de monte, uma batalha espiritual. Aí eu lembro que Márcio, um dia, falou assim: eu acho que eu não vou hoje. Eu falei: você vai. Eu falei, porque isso daqui é para te desanimar. Porque o diabo vai batalha. querer atingir quem é o mais fraco. Porque ele ia pro monte e às vezes vinha muito tarde, mas preocupado comigo. E eu sentia uma dor, Roberto, uma dor terrível. Era um negócio terrível. E eu falei assim: pode ir lá, vai lá orar, que eu vou dobrar o meu joelho aqui e vou orar aqui. Então, essas batalhas espirituais que a gente sofre é o mundo espiritual. Pastor, mas Deus guarda, ele guardou a Poliana. Quando ela foi ao Foi uma médico, o médico falou experiência. assim: Foi olha, uma experiência. dependendo tivesse, poderia até te matar. Tá muito inflamado o seu E pro rosto. olho, perder parte da visão, um negócio assim, sobrenatural mesmo. Sobrenatural, do nada. Essa é a vantagem de você ser parceiro do seu esposo, né? Não só parceiro como casais, mas parceiro em Cristo no ministério. Sim. E Porque entender você a chamada, e entende, compreender a é chamada de você cada um. entender. Porque se você não tem discernimento, você fala assim: ah, não vai não, fica aqui, ó. Você tá indo, tá dando coisa em mim. Ah, não. Tinha que dar em você que tá indo lá. Não, e não só, Brigar. e nem só isso, é de não entender. Uhum. Quantas vezes eu saí de casa meia-noite, vai pro monte, meu grande parceiro, um abraço, Rogério Rogério, Guimarães. parceiro de monte. A gente saía 9, 10 horas da noite, chegava em casa 4 horas da manhã de oração, de passar a noite orando, para que Deus pudesse realizar milagres. E Deus fez diversos milagres na nossa caminhada. Mas até vou te interromper. Mas sempre, os propósitos sempre conversados, né, Márcia? Sempre É combinados. isso, é Mas isso sempre aí. que fazia propósito, né? Porque a gente tem o pensamento: ah, mas aí eu tô indo orar, tô fazendo a obra de Deus, mas mesmo para ele fazer a obra de Deus, você tem que estar em comunhão, Em Isso aí. tá? Assim, Em em concordância. concordância dentro concordância, da sua para não Isso dar casa. aí. brecha. O apóstolo Então, Pedro fala sobre sim, esse assunto. então sempre foi assim: amor, vou fazer um propósito, 7 dias no monte, eu vou fazer um propósito, um jejum, a questão sexual e tudo, Vou me era tudo abster. conversado. Vamos fazer? Vamos, eu tô junto com você nessa daí. E por isso sempre o Senhor abençoou e sempre os propósitos foram É realizados. isso. Né? E Deus sempre bradou. E falando sobre essas questões, a gente já está chegando no final. A gente acha que a mulher tem muitas responsabilidades mesmo, tem uma capacidade tremenda de administrar tudo, de fazer tudo, muita responsabilidade. E a gente falou no começo sobre a submissão, né, Roberta? E a gente tem isso como um peso, muitas mulheres têm como um peso. Gente, quando Deus fala da submissão para a mulher, quando você começa a olhar a palavra, a gente vê que nem é tão pesado assim. O problema é o que Deus dá para o homem. Para o homem, ele cobra pesado. Sim. Para a gente, não. Então, eu abri aqui em Efésios 5, que vai falar sobre os deveres, né, dos homens e das mulheres. Então, fala assim, Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Se você serve ao Senhor, se sujeita ao Senhor, qual é a dificuldade? É isso aí. Não é difícil. Como que Exatamente. eu me sujeito ao Senhor? Eu respeito o Senhor, eu consulto Ele, Honro a eu Deus. honro o nome dele, Isso aí. sabe? Eu não fico falando dele por trás. Se acontece, Deus eu orei ao Senhor por algo, o Senhor não me deu. Eu não vou chegar lá para Roberto e dizer: Roberto, você não sabe. Orei tanto a Deus por isso, Deus não fez. Olha só como é que Deus é. Mas às vezes a gente faz isso do nosso marido. Você fala mal dele, num lugar onde não deveria. Você deveria só honrar o nome dele. Agora é o dever do Aí, ó, marido. porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aí começa, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Não é difícil não, irmão. Não é difícil. Agora você chega para o homem: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmão, você só tem que respeitar seu marido. Agora, seu marido, coitado. Tem que dar Se vida. ele tiver que dar a vida por você, ele tem que dar, é obrigação dele. É assim que Deus direciona. Então, às vezes, a gente traz pra gente uma carga que nem é tão pesada assim. Exatamente. É isso aí. Não é É a pesada assim. distorção, né?
É a Isso, é distorção essa que a fala sociedade está hoje, trazendo. essa fala, como você falou muito bem, de a mulher ser independente. Gente, o meu esposo, e eu sei disso, ele tem muito orgulho de eu ser independente dele. E eu falo isso para todo mundo. Eu sou independente do meu esposo, mas eu escolho depender, É isso aí. sabe? Eu tenho a minha profissão. Se o meu esposo faltasse hoje, eu conseguiria seguir, né? Seguir com os meus filhos, mas eu escolho depender dele. Amém. Eu escolho consultar ele. Amém. Eu escolho ter a validação dele nos meus projetos, nos meus sonhos. Assim como eu tenho por Deus. Amém. Assim como eu entrego os meus sonhos, os meus projetos ao Senhor, eu também consulto ele. Isso é fácil, gente. O difícil é ele. E você vai ver quando a pastora fala sobre isso, lá no Éden, a mulher foi tentada. Isso aí. Mas Quem quando foi? ela cai, quando Deus vem falar com eles, ele não fala com a mulher. Isso aí. Deus vai falar com o isso aí, homem. isso aí. É Deus ele vai que... falar com o homem. É o líder. E aí entra essa questão que hoje a gente precisa cada vez mais dentro das igrejas, né, dentro dos ambientes. Por isso que eu acredito muito no poder do ambiente que você está inserido, Sim. sabe? Porque o ambiente ele pode te fortalecer ou ele pode te contaminar. Verdade. Então, assim, mulheres, quais os ambientes que você tem promovido para a sua casa, para a sua família? Quais os ambientes que você tem promovido para o seu esposo? Quais são as amizades que você tem trago para dentro da sua casa? E isso influencia, porque é o homem, quando ele também não entende o papel dele e a responsabilidade dele dentro de casa, ele deixa uma lacuna, uma brecha. E aí é onde o inimigo entra, colocando na cabeça da mulher assim: o seu marido não vai fazer, então pega Faz você e você. faz. Uhum. Entende? E aí entra a distorção, a inversão de papéis, a inversão de valores. E aí depois a gente vê as famílias fragilizadas. E automaticamente, se a gente for parar para olhar, eu tenho uma filha adolescente, ela vai fazer 14 anos esse ano. Quando você para e olha para olhar essa nova geração, eu fico preocupada, Sim. eu fico triste, porque eu vejo adolescentes, jovens, sem referência familiar e não querendo ter família, Sim. porque dentro das suas casas não tiveram referência familiar. Mas eu quero declarar sobre a vida de cada uma de vocês que Em estão Aleluia. nome do Senhor nesta hora Jesus. ouvindo esse podcast. A sua casa, a sua família, os seus filhos estarão guardados por Deus. Você, Amém. mulher, será sim a mulher de Provérbios 31. Será uma empreendedora dentro da sua casa. Você Aleluia. fará diferença por onde você passar. Você será sim uma mulher que vai ser a coroa do seu esposo. Você vai honrá-lo, você vai abençoá-lo, você vai abençoar os seus filhos e você será ricamente abençoada. E você vai viver o extraordinário de Deus a partir do momento que você se colocar nessa posição. Amém. Então Glória a eu te Deus. estimulo, eu te incentivo. Aleluia. Busca em Deus estar nessa posição, que você vai ser uma mulher segundo o coração de Deus e você vai viver ainda nesse ano de Eu 2025 creio. o Nome de Jesus. sobrenatural dentro da sua casa e na sua família. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E é o que a Benção, gente hein? tem vivido, né? Então, assim, hoje a gente vê empresárias, empresários, e é triste quando a gente fala assim que não há comunicação. A gente tem relatos de clientes, de homens milionários que vêm a óbito e as suas esposas não sabem o patrimônio que ele tem. Sabe, hoje, graças a Deus, eu e meu marido, assim, desde quando a gente casou, a gente começou, a gente tinha pouca coisa. Hoje a gente tem um pouquinho mais só. Mas assim, a gente ainda está trabalhando. E eu falo assim, que desde quando a gente não tinha quase nada. Se era uma xícara, era nossa, nunca foi só minha ou dele. Glória. A gente A gente compartilha também. desse mesmo Sabe? pensamento. Então, assim, É até nossa. hoje, a nossa conta é conjunta. Até hoje, o nosso cartão de crédito é compartilhado. Eu tenho o meu, ele tem o dele, mas é uma fatura só, sabe? Então, assim, e a gente não abre mão disso. Tanto que acho que ele deve ter compartilhado algumas experiências financeiras que nós passamos também. E em uma dessas experiências, a gente ficou sem recurso.
Eu falo assim, a gente perdeu boa parte do nosso dinheiro, do nosso patrimônio, a gente teve que abrir mão de patrimônio, abrir mão de, casa própria, de várias coisas, de carro, para poder resolver essa situação. E nesse momento, eh, o que que nós fizemos? Juntos, vamos Decisão era abrir junta. mão. Hoje a gente abre mão, hoje a gente deixa de sair para jantar fora, hoje a gente deixa de passear. Olha, de verdade, teve uma época que a gente falava assim: a gente não vai nem no shopping, nem para dar aquela volta, porque até para dar a volta no shopping a gente gasta combustível. Então, nem para isso a gente vai. A gente vai ficar dentro de casa, vai na feira, compra, come o que tiver, e assim a gente vai vivendo, vai vencendo cada etapa, Mas junto sempre, mas né? juntos É isso sempre, aí. sempre juntos. E por isso, quando o pastor falou que eu achei muito interessante sobre essa base que vocês trazem para cá de oração, família, Uhum. financeiro e Saúde. saúde, porque é real. Na pandemia, muitas famílias foram desfeitas, porque o marido e a mulher que trabalhava fora tinha Tiveram essa que mentalidade juntar. assim, cada um no seu quadrado e tá tudo certo. Quando tiveram que ficar tudo junto, não conseguiram se suportar. Verdade. Só conseguiu vencer aqueles casais que já eram fortalecidos Uhum. juntos, sabe. Então, assim, é fundamental a gente ter, porque sim, a escassez ela pode chegar, a doença ela pode chegar, sabe. Então, assim, mas estando juntos, um fortalece o outro, sabe. Eu me lembro que teve dias, assim, do Wellington estar muito preocupado, e o homem mais do que a mulher, o homem quando mexe nessa parte financeira, abala muito a estrutura do homem, Sim. abala muito. Então, assim, nesse momento, eu percebi o quê? Por ele estar muito abalado, eu precisava apoiá-lo. Uhum. E aí naquela hora eu falava: "Amor, não se preocupa, vamos vender agora, mas depois a gente compra outro e tá tudo certo, o importante é que a gente vai e faz o que tem que fazer. Vamos trabalhar dobrado, vamos fazer as coisas, vamos continuar orando, vamos fazer propósito junto, e assim a gente vai vencendo". É porque na cabeça do homem, quando vai perder alguma coisa, ele pensa primeiro na mulher e nos filhos. Sim. Então, para ele é muito duro assim, poxa, o culpado sou eu, porque ali a culpa é sempre do líder, né? E ele traz essa culpa. Então, quando a mulher, como você falou, se coloca na posição e fala, não, esse é o momento, vai passar. A gente tá junto. Isso fica muito mais É. fácil. Muito, muito mais Que a fácil mente do homem é o de prover, né. de Quer ver um prover. exemplo simples? Esses dias eu comentava isso com a minha amiga, sobre a gravidez, né, não sei se foi com vocês, a maioria é assim: "Estou grávida". Então uma mulher descobre que está grávida, ela vai começar a pesquisar: "Espera aí, primeiro agora eu preciso de uma médica, né, para acompanhar, eu vou começar a estudar sobre a gravidez". O homem ele pensa: "Preciso trabalhar mais, eu É tenho isso mais aí. uma Mais mais uma uma boca para mais uma sustentar. É boca". desse jeito. É É natural. mais roupa, é mais fralda, é mais É leite, é mais natural. Ele pode estar trabalhando na vida, pode estar tranquila, mas a primeira coisa que ele vai pensar: "Meu Deus, eu preciso trabalhar mais, porque tem mais um". É natural. Olha É. como é que esse papel já vem, Já na essência do homem, né. quando Deus colocou, que ele criou o jardim, ele colocou o homem lá para trabalhar. Então, o homem é o que protege, é o que cuida. Então, esse é o papel Mas do essa homem. questão mesmo do querer trabalhar mais é esse instinto de proteger, É Sim, isso aí. é o de não faltar, Não vai sim, faltar né, é de nada, ela vai ter manter. tranquilidade. Então, É, quando isso daí. falta, tira a paz do homem. sim, Verdade. O homem está sem paz. sim. E aí é muito importante esse apoio familiar. A família tá junto, a família tá unida. Porque passa muito mais rápido e a dor é muito menor. Sim. Porque uma das coisas que eu sempre falo, o que mais importa nessa vida não é o carro que você vai andar, Sim. não é a casa que você vai ter, mas é o momento que você vai estar junto da sua família. São as suas memórias. Eu vou partir daqui uns dias, mas os meus filhos vão sempre lembrar. Quando eles estiverem
casados, com os filhos, eles vão falar assim: meu pai me botava todo dia para dormir, por isso que eu boto você todo dia para dormir. No dia que eu tava conversando com o Elton, falei com ele, rapaz, o meu filho. E quando a gente tava conversando, ele mandou uma mensagem para mim, Mandou. depois que eu fui ver. E ele falando, né? Papai, você vai demorar aí no podcast? Ô, pai, tô com saudade de você. Eu te liguei, Pai, você não atendeu, você deve você estar gravando, você deve né? estar gravando. Tá trabalhando. Então, tipo Mas você assim, vai demorar? isso não tem preço. Sim. Naquele dia eu ia ficar aqui, eu tinha separado para ficar aqui até umas 11 horas da noite que eu ia fazer algumas coisas. Não tem como você ficar. Sim. Por quê? Porque eu quero gerar memória nos meus filhos para que quando eu partir, eu fique vivo até essa. Que eu fico vivo nos pensamentos dos meus filhos até o dia que o Senhor recolher eles também. Sim. Isso que é importante, porque eu vejo pessoas que não têm o que contar. Sim. E ter o que contar não tem a ver com dinheiro. Sim. Você não precisa ter dinheiro para sentar numa mesa dessa daqui para você almoçar com a sua família. Sim. Você tomar um café com a sua família. Você só precisa ter comunhão e visão daquilo que você quer. Então, você que está em casa, está ouvindo essa mensagem, principalmente aqui as mulheres, eu fui um intruso aqui hoje, né? Mas é isso, mulheres. O homem precisa da mulher. Por isso que Deus colocou a mulher na vida do homem. E a mulher também precisa do homem. Então, eu vejo assim, um homem, uma mulher, é o projeto completo que Deus fez. Né? Então, se a mulher viver só, vai faltar alguma coisa. Lá no fundo, você que está só, você vai ver que falta alguma coisa. É o varão. E o varão que tá a lá vida é sozinho. muito calma, gente. Sem ter um homem para estressar É, a tem gente. que ter da um emoção. estresse. Tem que ter emoção. Então, e pro homem também, tem um homem aí que tá solteiro, que não gosta. Hein, varão, tá faltando é a mulher para graciar a sua vida. Olha que coisa linda. Você olha pra uma coisa linda. Elas disso vão aqui uns que boletos Deus- para pagar. Né? Paga lá uns vestidos e paga sorrindo, feliz, porque é para você, glória a Deus. Mas, gente, ó, já passou de 1 hora. Meu Deus do céu, o papo foi espetacular. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você foi muito abençoado. Então, nós estamos chegando nos momentos finais, mas nós vamos orar. E eu gostaria que nesse momento de oração, você clamasse ao Senhor com a gente. Extremamente você lutar pela sua família. E eu quero trazer uma palavra aqui, não desista da sua família, por nada. Amém. Isso é só uma fase e vai passar. Amém. Assim como passa as estações, chega verão, inverno, outono, primavera, e todas elas passam, assim também vai acontecer na sua vida. Talvez você está passando pelo inverno, mas eu quero falar para você que o verão está chegando. Está Amém. chegando, vocês vão voltar a sorrir, né? Então, não tome essa decisão precipitada de largar sua esposa, você, esposa, de largar o seu esposo por conta dessa situação difícil que você está passando. Lembre-se, é um projeto de Deus. Amém. É um projeto de Deus e Deus uniu vocês. Não foi porque ele errou. Deus não erra. Se vocês estão juntos é porque tem um propósito grande. Então não coloque a sua falta de humildade para destruir um projeto tão bonito que Deus fez unindo vocês. Amém. Confie, porque Deus nunca erra. Se colocou vocês dois juntos, Amém. é porque Ele tem grandes coisas na vida de Glória a vocês. Deus por Amém. isso. Tá bom? Então nós vamos orar. Nós vamos orar aqui pela família, pela finança e a saúde. E a pastora Poliana vai começar orando, né, pela saúde. Amém. A Roberta logo em seguida vai orar pelas finanças. E eu estarei fechando a oração orando pela família. Então esse é um momento da oração da fé, pastora Poliana. Vamos Amém. orar. Vamos orar. Amém. Senhor maravilhoso, Deus, eu clamo Amém, pela tua Jesus. presença Oh, Jesus. neste momento, Neste Senhor. momento, Senhor, Senhor, contempla nós as estamos vidas. levantando um clamor a Ti pela saúde, Pessoas que Senhor estão Deus, das enfermas, famílias, doentes, ó Pai, das pessoas precisando, meu que têm Pai, acompanhado, Senhor Deus, o de nosso algo podcast. sobrenatural sobre as suas Senhor, vidas. repreenda toda a enfermidade, Nesse todo momento, meu Pai, espírito nós de oramos, enfermidade, repreendemos espírito o de mal, morte, seja repreendido declaramos agora. vida, Senhor.
Em nome do Senhor Declaramos Jesus, saúde. eu declaro restauração da Em nome saúde, de do Em corpo nome de físico. Jesus. Em nome de Principalmente, Jesus, Senhor, eu quero levantar a minha voz em clamor pela saúde emocional Amém, das suas Jesus. filhas. Sim, Sim, meu meu Deus. Nós fizemos um episódio hoje onde nós falamos muito sobre as mulheres. E eu quero clamar, Senhor, por tantas Edifica, mulheres, Senhor, as Senhor, mulheres. que têm Cura, estado Senhor. Guarda as feridas mulheres. emocionalmente. Proteja, Senhor, Senhor, que o as Senhor venha mulheres. blindar o coração das Em suas filhas, nome de Jesus. blindar a mente das suas filhas, Por que elas favor, possam habite entender o nosso quanto elas Sim, são meu Deus. amadas, Sim, meu o Deus. quanto elas Em são nome de importantes e Jesus, Pai. preciosas para Em ti. Coração agora Senhor, venha profundo. restaurar as emoções, Restaura. Sim, reorganizar, Espírito Senhor Deus, os Santo. Ajuda as mulheres. pensamentos, Senhor. Ah, Se meu tem, Pai, Senhor em Deus, nome de alguém, alguma Jesus. mulher neste momento que tem um Em pensamento de Santa tirar a sua Fé. vida, Ah, de meu Deus, em abandonar a sua nome de Jesus, vai família agora. por causa de Nossa. pensamentos do Repreendendo emocional agora, em abalado, nome nós de Jesus. repreendemos agora. Eu declaro a restauração das Em emoções, nome dos de sentimentos. Jesus. Eu repreendo neste momento, em nome do Senhor Jesus, todo o problema psicológico, Amém, todo o Jesus. problema Traga emocional. paz. Agora Sim, eu Deus. declaro, Senhor Deus, a Em tranquilidade, a nome de paz de Deus. espírito, a tua presença, o teu Espírito Amém, Santo na Jesus. vida dessa mulher. Em Senhor, nome também de eu venho Jesus. pedir a ti que o Senhor venha despertar esse homem. Sim, meu Senhor, Deus. porque às vezes a postura do homem na sua casa, Senhor, vem Ah, Pai, atingindo, verdade, vem Deus. ferindo, Senhor, os Visita agora sentimentos. cada um. Que eles possam se Sim, posicionar, Sim, meu Deus. Senhor, dando Em amor, nome de carinho, Jesus. Senhor Deus, para essas mulheres, entendendo o valor Sim, delas. meu Pai. Porque a maioria das vezes, Senhor Deus, o nosso emocional ele é abalado devido a isso. A não ter, Senhor Deus, essa presença, alguém que nos impulsiona, alguém, Senhor Deus, que nos incentiva. Fortaleça, Senhor Deus, esses laços, Senhor, emocionais. Eu declaro a paz em nome do Senhor Jesus e a saúde dentro dos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, ainda na tua presença, Pai, nós te Sim, glorificamos Jesus. e nós te Aleluia. exaltamos. Ó Pai, nessa hora nós nos Honras e colocamos glórias diante seja de dado ao ti Senhor. e levantamos, ó Deus, um clamor por cada família que está neste momento assistindo. Ah, Pai, toma agora a vida financeira de Sim, cada em nome uma do dessas Senhor famílias. Jesus. Meu Deus, o Senhor Empresários, conhece a Senhor. necessidade. És o O Jeová Senhor, Jireh. o Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus, o dono do ouro, o dono da prata. Ó Deus, e dinheiro é o mais barato que o Senhor tem para nos dar. Então, meu Pai, nesta hora eu quero declarar que toda mentalidade de escassez, que todo espírito, Senhor, de devorador, de consumidor, Em todo nome do bloqueio, Senhor toda Jesus. maldição hereditária agora sobre a vida de cada uma dessas famílias na área financeira, seja quebrada, seja anulada pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, eu declaro a abundância do Senhor sobre cada Sim, lar. meu Pai. Eu declaro, Senhor, a vida financeira restaurada, uma vida financeira liberta, sarada. Ah, Deus, eu declaro generosidade do Senhor sobre cada lar. Toma agora a mente de cada uma dessas mulheres empreendedoras, desses homens, Senhor, empresários, empreendedores dentro da sua casa, dentro dos seus negócios. Ó Deus, vai dando direcionamento, estratégia, vai dando, Senhor, sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, porque o teu povo perece por falta de conhecimento. Então, Senhor, dê sabedoria, dê entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus, dê oportunidade a cada um nesta hora. Vai abrindo portas que precisam ser abertas, Senhor, neste momento. Vai enviando recursos, Senhor. Vai enviando provisão. Vai enviando libertação nesta área, Pai. Em nome de Jesus, que o coração dos teus filhos possam estar cada vez mais voltados para o Senhor e que o Senhor não deixe faltar, ó Deus, que eles possam viver a provisão do Senhor diariamente dentro de cada lar, dentro de cada família. Pai, eu declaro que nenhum casamento será desfeito por problemas financeiros, que nenhuma família será desfeita por problemas financeiros, que o Senhor estará guardando, o Senhor está livrando, o Senhor estará abençoando. E eu declaro, Senhor, a prosperidade do Senhor. Eu declaro agora sobre cada casa, sobre cada família, céus abertos sobre cada família, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a abundância do Senhor sobre cada lar, sobre cada negócio, cada empresário. Neste momento,
momento, Pai, eu declaro a bênção do Senhor. Assim como o Senhor tem multiplicado, o Senhor tem abençoado a minha casa, Aleluia, a minha Jesus, família, possa que o Senhor possa prosperar, estender a Senhor Deus, ainda cada mais, família Senhor Deus, neste aberta, momento Senhor Deus, a tua Senhor bênção, Deus, a tua provisão, a tua manifestação, Senhor que eles Jesus. possam experimentar a manifestação da glória de Deus na casa deles, em nome de Jesus. Jesus, Pai. Aleluia. Nós oramos agora, Senhor, e te pedimos, ó Deus. Aleluia, Jesus. Age, Senhor, nas famílias. Age, meu Deus, na vida, Senhor. Aleluia, daqueles que estão passando, Senhor, por dificuldade. Meu Deus, nós já oramos, Senhor, pela saúde, já oramos, Senhor, pelas finanças, e nós pedimos, Senhor, proteja a família. Proteja esse filho, Senhor, do mundo de drogas. Proteja, Senhor, essa jovem, Senhor, do mundo da prostituição. Meu Deus, repreenda toda a força das trevas, Senhor, que queira roubar, Senhor, os nossos filhos, ó Deus, os filhos da tua presença, de conhecer o Senhor. Mas nós repreendemos, Senhor, toda ação de Satanás para destruir, Senhor, as nossas famílias. Meu Deus, cubra, Senhor, a nossa casa com teu sangue. Senhor, nos proteja, ó Deus, de todo ataque de Satanás. Ó, meu Deus, nós clamamos ao Senhor nesse tempo, Senhor. Abençoa a nossa família, Senhor. Abençoa os nossos filhos. Senhor, eu creio, Senhor, na tua palavra que diz que os jovens terão visão. Meu Pai, eu lhe peço, Pai, dê visão espirituais aos nossos jovens, que os nossos filhos, ó Pai, aleluia, possam crescer com a visão do céu, que os nossos filhos, Senhor, possam ser filhos que vão, aleluia, levantar uma geração de adoradores, que vão pregar a tua palavra, que vão cantar, Senhor, que vão para as praças, ó Pai, aleluia, testificar do Senhor. Por isso, Senhor, eu quebro toda a maldição que foi declarada na vida dessa família, que essa família não vai dar certo, que essa família vai ruir, que esse filho vai ficar na cadeia, que esse filho vai ficar preso nas drogas, que ele não vai ser nada. Quebramos, Senhor, essa maldição e declaramos que essa família é do Senhor, é uma família abençoada e próspera. Meu Deus, te damos honras e te damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor nesse momento está agindo na vida dessa pessoa que está nos escutando. O Senhor está agindo na família dela, o Senhor está agindo na saúde dela, o Senhor está agindo na finança dela. Ó, meu Deus, nós te pedimos que em todas as áreas, ó Deus, da nossa vida, da vida dessa pessoa que está ouvindo, traga prosperidade, Pai, no nome de Jesus. Nós concordamos, meu Pai, no nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Olha, foi um tempo precioso aqui com essas mulheres, muito abençoada. Roberta, Deus abençoe. Obrigada, em nome de pastor. Jesus. Foi uma honra estar aqui Foi com uma honra vocês. receber Obrigada, tá, Nós te agradecemos. vocês aqui. Foi lindo. Eu tenho certeza que a sua vida foi edificada. Então, curta, comente, compartilhe. Estamos próximos a sexta-feira. Sexta-feira, às 19 horas. Você não pode perder esse episódio, tá? E vamos até um próximo Papo de Bíblia. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.